Prezados irmãos, eu apresento-lhes a todos a minha saudação, o que lhes faço em nome de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, desejo boas-vindas a todos os nossos irmãos. Em nome da Santa Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo também, eu desejo assim que este profeta de Deus conceder para todos nós sabedoria e entendimento, para que possamos aproveitar essa oportunidade que Ele nos concede, de aqui estarmos reunidos dentro do tabernáculo sagrado, a nossa Igreja Apostólica, onde nós queremos então fortalecer a nossa fé, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Para que nós possamos dar início a esta reunião, eu peço a todos nós sentados, por gentileza, se coloquem em pé. Irei fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus para esta reunião. Oremos. Bondoso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade que nos concede, aonde se encontramos mais uma vez dentro do tabernáculo sagrado, a nossa Igreja Apostólica. Ó Divino Mestre Jesus, graças à Tua bênção, à Tua proteção, que o Senhor concedeu para nós esta oportunidade de aqui estarmos reunidos dentro da nossa igreja, participando de mais uma reunião. Queremos também, ó Santa e querida Vó Rosa, a Senhora sendo o nosso Espírito Consolador, que a Senhora possa abençoar todo o ato desta reunião, para que tudo ocorra na mais perfeita paz. Peço também, Santo Irmão Aldo, a Tua bênção, a Tua inspiração para o trabalho que será realizado através deste coral, para que cada hino aqui apresentado possa realmente chegar até o trono de Deus, o nosso Pai, e para nós possa ser o alento e que possa realmente trazer para nós a paz, a alegria e a felicidade ao ouvir a cada melodia que aqui será apresentado por cada um desses que compõem este coral da nossa Igreja Apostólica. Peço também, Santo Irmão Aldo, a Tua bênção e a inspiração para o trabalho que será realizado sobre este altar, para que os Teus filhos que aqui estão e aqueles também que nos acompanham através da internet possam compreender os ensinamentos contidos em nosso boletim, concedendo então para nós a sabedoria e que possamos a cada dia praticar ainda mais os Teus conselhos, as orientações que é mantida através dos boletins da nossa igreja, para que possamos alcançar um aprimoramento espiritual. Nesta certeza, ó Mãe Maria Santíssima, em Tuas santas mãos eu entrego esta reunião, declarando a mesma iniciada, para a honra e a glória de todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. De número 1, Igreja Forte. Esses lugares poderão se assentar. Na sequência, nós cantaremos o hino de nosso hinário, de número 70, Sacerdócio Santo. Oh
De número 71, avançai. De número 72, ser fiel. De número 215, Templo de Divina Nobreza. Na sequência, nós ouviremos pelo coral o hino intitulado A Luz Gloriosa.
Primeiramente, em nome de Deus, o nosso Pai, em nome da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, em nome do nosso santo e querido irmão Aldo, e em nome da família apostólica, eu quero agradecer àquele que nos visita, que está conosco, participando desta reunião. Digo que para nós é motivo de honra ter a sua pessoa conosco nessa oportunidade. E nós, desde já, desejamos muita paz, saúde, felicidade e que Deus, o Pai, possa sempre abençoar a sua família e o seu lar. E eu quero convidar a todos que neste momento nós possamos meditar na mensagem. Mensagem essa contida em nosso boletim interno oficial da nossa igreja, onde nos fala o bom samaritano e o amor ao próximo. Prezados irmãos, contido na doutrina, nos ensinamentos, principalmente do nosso santo irmão Aldo, sempre foi mostrado para nós como devemos proceder. E principalmente como deve ser o amor ao próximo. E o que representa este ensino do Divino Mestre Jesus para nós hoje, nos tempos presentes. Compreendemos que muitos não praticam e não vivam este verdadeiro amor ao próximo, ao seu semelhante. Mas a doutrina contida em nosso boletim nos fala. A parábola do bom samaritano é uma narrativa de Jesus Cristo, que transmite uma lição profunda em resposta a uma indagação de um doutor da lei judaica. Este, com o intuito de testar o Divino Mestre, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu: o que está escrito na lei, como lê a lei? O doutor da lei replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então disse: respondeste corretamente, fazei isso e viverás. Contudo, buscando justificar-se, o doutor da lei questionou: e quem é o meu próximo? Diante disso, Jesus narrou a parábola do bom samaritano. A narração, de natureza figurada, aborda um tema com profundos preceitos morais. É necessário compreender o contexto histórico. Havia uma aversão singular entre os judeus e samaritanos, principalmente em questões religiosas, que os impediam de manterem relações amistosas. Essas características amplificam o impacto da figura do bom samaritano na parábola, pois ele demonstra compaixão, generosidade, humanitarismo para com o judeu. Conforme narrado por Jesus, certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, que os despojaram, espancaram e deixaram quase morto. Passava por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, desviou e seguiu adiante. O mesmo fez um levita, que ao passar também ignorou o homem ferido. Contudo, um samaritano, em sua jornada, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se e tratou das suas feridas com azeite e vinho. Em seguida, colocou sobre sua montaria, conduzindo a uma pensão, aonde prestou a assistência. No dia seguinte, entregou ao dono da pensão 2 denários, dizendo: cuide dele, o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Ao final, Jesus indagou ao doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei então respondeu: aquele que teve misericórdia, disse ele. Jesus então concluiu: vai e procede da mesma maneira ao seu semelhante. Ao invés de uma resposta teórica, Jesus recorreu a um fato.
conduzindo o doutor da lei a responder a sua própria questão. A lição é inequívoca. O próximo abrange todos os indivíduos, sem distinção de religião, cultura ou até mesmo de inimizade. A figura do bom samaritano reflete o próprio Senhor Jesus, que desceu do céu para resgatar a humanidade, ferida e perdida. Com seu sacrifício, essa missão é agora confiada à Igreja Apostólica, que, conforme nos ensinaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, deve viver e disseminar o amor, a justiça divina e a caridade. O apóstolo São João, em sua carta, ele fala sobre o amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não conheceu a Deus, e nisso manifestou o seu amor divino. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que tenhamos vida por meio dele. Amados, se Deus nos amou assim, devemos também amar uns aos outros. Essa mensagem, enfatizada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é um lembrete contínuo sobre as virtudes divinas: amor, mansidão, paz, misericórdia, justiça e perdão. A verdadeira felicidade está em vivenciar o amor genuíno e praticar o bem, seguindo os exemplos dos grandes pilares da Igreja Apostólica: Nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Muito bem, prezados irmãos, aí está a primeira mensagem contida em nosso boletim, a qual nós iremos meditar, porque a outra mensagem nós iremos falar nela amanhã, onde nos fala sobre a disciplina e principalmente o valor das nossas reuniões. Queridos irmãos, essa mensagem, o bom samaritano e o amor ao próximo, hoje nós compreendemos que o verdadeiro amor, o amor de Deus nosso Pai, revela para nós principalmente a sua grandeza. Revela para nós este amor tendo misericórdia pela humanidade. Queridos irmãos, para compreender um pouco mais sobre este amor de Deus, nós vimos no princípio, o homem se voltou contra Deus, mas Deus não abandonou os seus filhos. Ao contrário, Deus, ele provou o seu amor, enviando, fazendo levantar entre os homens, homens santos, patriarcas, profetas, que muito ensinaram como viver uma vida para Deus. E nós vemos, queridos irmãos, que este amor de Deus foi imenso, porque ele também enviou o seu próprio Filho a esta terra, para provar para os homens como deve viver. Queridos irmãos, quando nós olhamos, principalmente pelo profeta Isaías, aonde ele nos fala como iria acontecer a vinda do Filho de Deus, como isso realmente iria se dar, nós vemos ali a grandeza do amor de Deus por esta humanidade. Aonde Deus, ele fala para o seu Filho, que já estava com ele desde o princípio da criação de tudo, mas ele fala: meu filho, precisa ir lá na terra para ensinar o povo a ter uma vida correta. Que nós vemos, queridos irmãos, que quando se cumpre essas palavras de ensinamento, e Jesus vem a esta terra, através de uma Virgem Santa, a qual também já demonstrava este amor sincero pelo próprio Filho de Deus e em cumprir aquela nobre missão. Nós vemos ali Jesus, aos 12 anos de idade, fazendo-se calar aqueles doutor da lei. Quando Jesus, ele começa a realizar os seus milagres, quando Jesus, ele começa a dar início ao seu ministério, nós vemos, queridos irmãos, o que Jesus mais ensinou: amor, perdão, misericórdia.
Queridos irmãos, é bem verdade que durante o ministério que Jesus cumpriu nessa terra, aqueles 3 anos que foi o seu período em que ele cumpriu esse ministério terreno, nós vemos um ministério curto, mas que realizou grande obra para o reino dos céus. Mas o que nós olhamos durante aquele ministério que ele estava cumprindo na terra? Muitos pensam que o que mais Jesus realizou foi milagres. Sim, Jesus realizou milagres. Mas só que Jesus, ele não veio com o propósito apenas de realizar milagres. Os milagres aconteceram no decorrer do tempo e devido à necessidade de provar para aqueles homens o caminho certo. Mas o principal da missão de Jesus a esta terra era de realmente trazer para os homens o amor, a paz e a liberdade. Por isso, prezados irmãos, que quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele fala: eu não vim na terra para acabar com a lei, para modificar a lei, mas eu vim para acabar com a maldição da lei. Jesus ele veio para acabar com tudo aquilo que os homens inventaram, com tudo aquilo que passava em excesso. Jesus ele veio acabar. Jesus ele veio mostrar como deve ser a lei de Deus obedecida. Então nós vemos, quando Jesus ele estando com aquele doutor da lei, e nós vemos que isto aconteceu num período em que Jesus estava sendo testado pelos homens. E aquele doutor da lei chega perante Jesus e ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E como nos fala a mensagem, Jesus perguntou para ele como lê a lei, e ele responde para Jesus. Mas para questionar Jesus, ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus ele fala através da parábola. Mas, queridos irmãos, o que Jesus mostra para aquele doutor da lei? Que nós devemos amar o nosso semelhante, não importa a condição que o nosso semelhante esteja. Por quê? Prezados irmãos, ali havia aquela briga, aquele desentendimento entre aquele povo. O povo ali judeu era um povo separado de samaritanos, e eles não tinham diálogo. Mas aquele samaritano, ao ver ali um homem sofrendo, ele vai e ajuda aquele homem. Porque o amor ao próximo é isso, é ajudar um sofredor, é estender as mãos para o necessitado. Mas nós não podemos olhar a quem nós vamos ajudar, porque Jesus ele não olhou a quem estava ajudando. E nós vemos, prezados irmãos, a prova de quanto nós não devemos olhar e não questionar, mas fazer a nossa parte. Nós vemos quando Jesus ele realiza aquele milagre, aonde ele tira a lepra daqueles 10 homens leprosos, que aqueles homens ensaiaram e foram de encontro de Jesus para pedir um milagre. E Jesus ele disse: vai ao templo e se apresente. E enquanto eles estavam indo, o milagre foi realizado. Eles foram limpos das lepras. Mas aí nós vemos a diferença. Apenas um voltou para agradecer a Jesus. Então, queridos irmãos, nós não podemos fazer algo em espera de algo em troca. Eu não posso fazer algo pensando que eu vou receber uma retribuição. Isso não é amor ao próximo. Eu não posso, prezados irmãos, querer fazer o amor ao próximo, procurando muitas das vezes um status para mim. Não. Eu preciso fazer o amor ao próximo porque eu sou ensinado que eu preciso compartilhar, eu preciso ajudar um sofredor. Mas eu não posso, prezados irmãos, é a mesma coisa de dizer, de dar com uma mão e esperar com a outra. Não. Eu preciso dar, contribuir, ajudar um sofredor e ter a certeza que Deus, o Pai, irá retribuir aquela bênção. Mas hoje, queridos irmãos, nós vemos que isso não acontece muitas das vezes. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas querem ajudar, mas elas querem que o seu nome apareça. Isso não é amor ao próximo. Porque, queridos irmãos, de nada adianta eu chegar para uma pessoa que está sofrendo e eu compartilhar com ela aquilo que eu tenho,
e falar para ela assim, mas você sai aí e fala que foi eu que te dei. Não, isso não é amor ao próximo. E muitos estão nesta situação, achando que isto é amor, mas isso não é amor. Então, prezados irmãos, é o que Jesus nos fala. O samaritano ajudou, mas ele não pediu nada em troca. Ele não pediu e ele não olhou a situação, ele não olhou o momento, ele apenas fez o de melhor para aquele homem. E assim devemos ser também. Mas, queridos irmãos, compreendam que para que isso aconteça, precisamos ter qualidades. Qualidade de filho de Deus. Para eu realmente praticar o amor ao próximo, eu preciso ter humildade. Porque a humildade, isso sim, é que nos ajuda a não se enchermos de orgulho, de ostentação. Eu preciso ter humildade, ser uma pessoa humilde e ajudar aquele que necessita. Mas amor ao próximo, meu irmão, não é apenas eu dar um prato de comida como muitos pensam. Isso não é amor ao próximo. Prezados irmãos, amor ao próximo nos fala, é demonstrarmos o mesmo cuidado, o respeito, a compaixão que temos por nós mesmos. Então, amor ao próximo é eu demonstrar principalmente o respeito, a compaixão, a misericórdia que tenho por mim mesmo. Então, o que eu tenho, o que eu sinto, o que eu quero, eu tenho que repartir com o meu semelhante. Eu preciso realmente ter este amor, que olhar para aquele que está sofrendo, pedir por ele. Mas não é isso que acontece. Eu preciso olhar aquele que está sofrendo e falar, Santa Avó, abençoa o meu irmão. Mas não é o que acontece. Não é o que tem acontecido na vida de muitos. Porque a pessoa não consegue tirar o sentimento mal do seu coração, chamado, que muitas das vezes querem aplicar o juízo na vida de uma pessoa. O costume feio, errado, que muitos praticam. Por isso que muitas das vezes não compreende o que é amor, porque não consegue perdoar, porque não consegue ter misericórdia, porque não consegue entender o sofrimento do outro, porque não consegue muitas das vezes entender a situação do outro, porque não dá espaço, é apenas crítica e falatórios, é apenas difamação. Não é como Jesus ensinou o bom samaritano, que quando a pessoa está caída, você estende uma mão. Não. Muitos querem, ao invés de estender uma mão, empurrar para que caia no abismo. Está lá com o pé quase caindo dentro do abismo, em vez de tirar, não, empurra. Mas não é que empurra na maneira física, material, não. É com o seu falatório que difama, com as suas palavras erradas, que atrapalha este amor sincero. Mas aí, queridos irmãos, nós olhamos Jesus falar muito sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, ótimo, mas vamos um pouco mais além. Vamos falar da Santa Avó, o quanto ela demonstrou para nós amor. A Santa Avó Rosa, recebendo aquela nobre missão, durante 16 anos, preparando a igreja, provou para nós o seu amor verdadeiro, porque ela se sacrificou por nós. Ela deu a sua vida por esta obra. Isto prova o amor verdadeiro. Tudo ela fez em pró do sofredor, do necessitado, para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse gozar das bênçãos da graça de Deus. E a Santa Avó Rosa muito ensinou sobre este verdadeiro amor. Nós vemos também no ministério do Santo Irmão Aldo o quanto o Santo Irmão Aldo demonstrou para nós amor. Perdão, misericórdia, o que ele muito fez. E o quanto o Santo Irmão Aldo realizou obra de ajudar um sofredor, muitas das vezes na parte material. Hoje o que as pessoas fazem para se exaltar, o Santo Irmão Aldo já fazia isso há muito tempo atrás. O Santo Irmão Aldo, para ele, na questão material, não tinha momento difícil. Ele estendia sua mão, ele contribuía, ele dava, ele fazia. E ele não ficava esperando. Ele não falava, eu vou te ajudar aqui, mas depois você vem aqui. Não.
O santo irmão Aldo dava, muito ele ajudou na parte material. E o santo irmão Aldo não saiu aí nas redes sociais falando, não, eu fiz isso. Não. Por que não, prezados irmãos? O que o santo irmão Aldo quer? O que ele quer durante 44 anos, ele fez e demonstrou para nós: salvar almas. Ele nunca, prezados irmãos, falou assim, eu preciso fazer algo para ser exaltado. Não. E por que que hoje muitos não conseguem realizar a obra e deixar o culto? Não, preciso aparecer. Para quê, prezados irmãos? Isso não é amor ao próximo. Isso não é ter compaixão. Isso não é ter misericórdia. Isso é orgulho e é ostentação. Aí, prezados irmãos, falam que amam o santo irmão Aldo. Eu amo o santo irmão Aldo. Eu amo o santo irmão Aldo. Eu amo a Santa Avó. Mas só que não vive nada do que eles ensinou para nós. Não tem uma vida correta como ele ensinou para nós. Não tem uma vida de simplicidade. Não tem uma vida de humildade. Não consegue ter paciência para resolver as questões. É tudo na base da brutalidade, da contenda e da divisão. É tudo na base do eu. Não existe isso para nós, família apostólica. Queridos irmãos, quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão padecendo? E o quanto nós poderíamos fazer por essas pessoas que sofrem? Mas infelizmente muitos não fazem. Por que não fazem? Porque pensam apenas no seu eu, na sua vida. Pensa apenas em ti, pensa apenas em você, não consegue pensar nos outros ao seu derredor. E quando pensa, querem se aparecer. Prezados irmãos, isso não é amor ao próximo, não. Isso não é ter compaixão, não. Isso não é ter humildade, meu irmão, porque o amor verdadeiro aqui está. O amado apóstolo São Paulo, ele nos fala: amor é paciente, amor é bondoso. O amor verdadeiro, ele não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor verdadeiro, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, porque o amor nunca perece. Então, prezados irmãos, este é o verdadeiro amor que devemos ter. Suportar tudo, ter paciência, ter humildade, não se vangloriar, não querer se exaltar, mas fazer com amor a obra de Deus. Ajudar o semelhante que sofre, dar uma palavra de alento para o necessitado, chegar perante uma pessoa que está acamada e falar para ela palavra de incentivo, mostrar para ela que se continuar firme na fé, o de melhor será feito. E o de melhor às vezes não é a vida, mas é uma vida com Deus no reino dos céus. Então precisamos ter a certeza que Deus o Pai irá fazer o de melhor na vida de cada um de nós. E o que for feito, o que for determinado, amém. Amém, prezados irmãos. Mas não é isso que muitas das vezes acontece na vida, infelizmente, de alguns que dizem ser apostólico. Porque, queridos irmãos, nós vemos a humanidade, o quanto sofre, mas só que eles não entendem que precisam ter amor e se perdoar. Por isso que nós ouvimos rumores de guerra e guerras acontecendo. Tudo por falta de compaixão e de respeito e de misericórdia. E isso está acontecendo não somente no mundo, mas no meio da família apostólica, muitos estão nesta situação. Cantam, louvam a Deus, mas só que não conseguem viver nada do que está sendo expressado. E não adianta, meu irmão, o apostólico querer viver 70%, não. O apostólico deve viver 100% uma vida justa e consagrada. Ele precisa ser honesto com Deus, porque Deus vai lhe cobrar tudo, prezados irmãos. Mas aí muitos não conseguem viver assim. Não conseguem perdoar, não conseguem ter misericórdia, não conseguem seguir nada do que o santo irmão Aldo ensinou.
beijou a mão daquele profeta, olhou aquele profeta, abraçou aquele profeta, mas só que não consegue viver aquele amor que ele demonstrou para nós. Mas falam, eu amo Santo Irmão Aldo. Falar é uma coisa, meu irmão. Expressar é totalmente diferente. E o que Deus espera de nós não é apenas falar. Ele quer ver atitude e exemplo de verdadeiro filho de Deus. Então, meu irmão, vamos amar mais o nosso irmão. Vamos deixar essas diferenças de lado. Vamos deixar este egoísmo, este orgulho, vamos deixar de lado. Como nos fala a letra do hino, deixa este orgulho cair por terra, meu irmão. Deixa isso para trás. Tenha uma vida justa, conforme o Santo Irmão Aldo ensinou. Para quê? Para que quando você tombar o corpo, tenha o direito de entrar no reino dos céus. Como Jesus disse para aquele homem, para aquele doutor da lei. Então, meu irmão, vamos fazer a nossa parte para que a Santa Avó possa abençoar e retribuir em graça e bênção em nossa vida. Amanhã, se Deus o Pai permitir, nós iremos meditar na outra mensagem, então, que nos fala o valor das nossas reuniões, a obediência à doutrina, à disciplina da nossa Igreja Apostólica. E eu convido a todos os irmãos que venham, então, amanhã, se Deus assim permitir, participar da nossa reunião, que começa às 19 horas. Então, amanhã nós temos um tempo um pouco maior para que possamos ministrar esta palavra, este ensinamento. O coral apresenta o último hino que traz como título Igreja Triunfante. Com fé
continuar sua obra, a obra da redenção. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos, agradeço também àquele que nos dera a oportunidade de adentrar no seu lar e levar uma palavra de alento e de paz, que nos acompanharam através da internet. Que a Santa Avó Rosa e Deus o Pai abençoe a vida de cada um. Meu muito obrigado pela sua reverência, pelo respeito que prestaram a Deus, o nosso Pai. Nós iremos finalizar esta reunião com uma oração. Para isso eu peço a todos que estão assentados, por gentileza se coloquem em pé. Todos em sentido de reverência, em sentido de oração, e eu oro em favor de todos. Santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus, nosso Pai, Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, Divino Mestre Jesus,
o quanto nós amamos o Senhor e compreendemos verdadeiramente o seu Evangelho, a sua doutrina que o Senhor deixou para nós. E hoje nós compreendemos, ó Santa Vó Rosa, principalmente através do ministério do Santo Emualdo, muito tem ensinado e ensinou a nós o quanto devemos ser fiel e consagrado, para termos mérito diante da Senhora, mérito diante de Deus, o nosso Pai. E neste momento de oração, eu quero então, Santa Vó Rosa, suplicar a bênção da Senhora, mas em favor de cada um desses teus filhos que aqui estão, que a Senhora possa abençoar a vida, o lar de cada um deles, aqueles que também nos visitam, que a Senhora possa também proporcionar dias melhores, dias repletos de paz, de alegria, e quem sabe nas próximas oportunidades possam também estar presentes entre nós, participando dos louvores de adoração ao reino dos céus. Quero também, ó Deus, ó Pai, pedir a Tua bênção por aquele que nos acompanha através da internet, se assim eles o fazem com muita fé, com muita confiança, e neste momento de oração, muitos estão clamando em Teu santo nome. Peço ao Senhor, ó Pai, olhe por cada um deles, derrama a Tua bênção, a Tua graça, envie um santo anjo para que esteja na presença dos Teus filhos, para que eles possam também gozar desta felicidade e desta paz. Peço também ao Divino Mestre Jesus a Tua bênção por aqueles que por motivo justo não puderem estar conosco nessa oportunidade, que o Senhor possa alimentar a cada um. A Tua bênção também, ó Mãe Maria Santíssima, por cada nome que se encontra aqui nessa caixa de pedido de oração que está sobre este altar. A Senhora sabe o que cada um deles estão precisando, porque a Senhora conhece o íntimo do coração dos Teus filhos. Peço à Senhora que possa assim interceder a bênção de Deus e realizar obras maravilhas na vida dos Teus filhos. Se aqui eles colocaram os seus nomes, até mesmo mandaram colocar, porque eles têm a plena confiança e a fé que a Senhora, juntamente com Jesus, com Deus o nosso Pai, sempre estará olhando por cada um. E assim sendo, eu entrego em Tuas santas mãos, tenha a fé e a confiança que a Senhora já está fazendo de melhor para eles. Santa e querida Vó Rosa, eu entrego esses Teus filhos que aqui estão em Tuas santas mãos, conduza eles aos seus lares, conceda a eles uma ótima noite, amanhã é um novo dia, e se Deus o Pai permitir, possamos aqui se encontrar para louvar e glorificar a todo o reino dos céus. Recebe, queridos irmãos, a bênção de Deus o Pai, a bênção do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa e o Santo Emualdo estejam ao seu lado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.